Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. A você que nos visita, você já se sinta abraçado, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração essa manhã, possa aquecer um pouco mais todo esse amor, toda essa dedicação do servir, do buscar e do praticar os ensinos daquele que, sem dúvida alguma, um dos maiores, o maior, o único discipulador do qual nós podemos confiar. Então sejam muito bem-vindos. A casa do Senhor é a sua casa. Sinta-se abraçados. Amém? A gente vai hoje para Atos. Se falhar um pouquinho aqui, eu fiz uma parceria aí com o que os médicos chamam de virose, e a gente está numa paixão pelo outro que ela não quer me largar de jeito nenhum, mas tudo bem. A gente vai para Atos hoje, aprender um pouquinho sobre a proposta que a igreja vem trazendo nessa série, sobre ID, que eu acho que esse é o chamado que você tem, igreja. Há um chamado para você, para que você ultrapasse fronteiras, que busque, que vai até onde está a necessidade do Evangelho chegar, que você possa entender isso. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho para você de um personagem que eu comecei dizendo que é o único, mas que há o poder, na sua totalidade, nesse personagem, nesse Deus vivo que é Cristo Jesus. Você sabe, todos nós, quando nós começamos a falar da história de Jesus, é emocionante, nos leva às lágrimas, é um extenso sofrimento, mas durante 3 dias, o corpo de Jesus ele degenerou. Veja bem, ele não descansou, ele degenerou. As maçãs do rosto do nosso Senhor murcharam. A pele ficou pálida. Após 3 dias, porém, o processo se reverteu. Houve uma agitação naquele sepulcro. Cristo saiu vivo. Naquele momento em que ele saiu, é preciso que você nunca se esqueça, que você perceba isso. Naquele momento em que ele saiu, tudo mudou. A ressurreição, ela é, gente, uma chama explosiva que anuncia a todos os seguidores sinceros, fiéis, o que é seguro acreditar. Se você é sincero, é seguro acreditar na ressurreição. É seguro acreditar na justiça final. É seguro acreditar em corpos eternos. Se você é sincero, é seguro acreditar nos céus como o nosso lar. Na terra como a sua entrada. Acreditar nos céus como nosso lar e na terra como a sua entrada. Olha isso. Então a hora é o momento da gente pensar o que nós estamos fazendo aqui. Estamos sendo sinceros? Porque é seguro acreditar em um tempo em que não haverá mais dúvidas. É seguro acreditar em um tempo em que as dúvidas não tirarão o nosso sono. Seguro acreditar num tempo em que não haverá mais preocupações. É seguro.
É seguro acreditar que nenhum tipo de dor vai abater você. É seguro acreditar em sepulcros abertos, em dias eternos e em glória genuína. E por causa da ressurreição, tudo muda. A morte muda. A morte muda. Antes, a morte era o fim. Agora é o começo. O cemitério muda. As pessoas iam lá para dizer adeus. Agora vão para dizer, nós estaremos juntos novamente. Até mesmo o caixão muda. Não é mais uma caixa onde escondemos o corpo. Penso eu que é um casulo onde o corpo será mantido até que Deus o transforme e nos liberte para voar. Tudo muda. E algum dia, de acordo com Cristo, Ele nos libertará. Ele vai voltar, Ele voltará. João 14:3. Virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Ele sabe que algum dia este mundo se agitará de novo. Vai se agitar novamente, em um piscar de olhos, tão rápido como um relâmpago. Ele sabe, e todos o verão. Você o verá, eu o verei. Os corpos se empurrarão e romperão lamas. Ele voltará. A grande pergunta, meu irmão, é se nessa hora você não terá medo. Porque você o conhece. Então, não terá medo. Amém? A grande pergunta é: nós estamos preparados para esse momento? Se ele fosse agora? Atos, capítulo 8. Criar alguma coisa, ter necessidade, querer alguma coisa, nunca é fácil. E a gente sempre tem que dar um passo adiante. É preciso cruzar fronteiras. E com o Evangelho não é diferente. A série que a base vem propondo nesse mês é para que você perceba, dentro do ID, o seu papel. Evangelizar é preciso, mas nunca sem orientação do Santo Espírito. É preciso ir até onde está o pecador e trazê-lo para Cristo. É preciso ir lá. É preciso que você entenda qual é o seu grande papel nesse processo. Atos 8, versículo 26, 38 ao 38. E a gente vai ler os dois últimos versículos também. Vamos até o 40. Está escrito: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco, etíope,
um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, no seu veículo, na sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há alguém para me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco pergunta a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, há água. Que me impede de ser batizado? Assim, deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Os versículos 39 e 40, ficam aí de stand-by, porque diz que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, alegre, com alegria, com o coração cheio de alegria. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deixa eu te pedir uma coisa, fica de pé aí, vamos orar, rapidinho, só para tirar o seu conforto um pouquinho. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante do seu altar, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, abra os nossos ouvidos, pondere, direcione o nosso falar, ilumine os nossos caminhos, e que nós possamos entender, Senhor, esse ide, essa convocação, esse chamado que cada um de nós temos. Nós somos gratos pela liberdade de culto e te pedimos que teu Espírito Santo se aconchegue ao nosso coração e o aqueça, para que nós possamos viver intensamente no nosso dia a dia todos os seus ensinos e os seus direcionamentos. Nós oramos, nós te bendizemos, te exaltamos no nome de Jesus, e aqueles que creem digam: eu achei fraco esse amém, mas tudo bem. Atos 8. Descreve aqui a história de Filipe, o diácono, que encontra ali um eunuco, etíope. Esse etíope era um alto funcionário da rainha Candace, que está lendo ali a profecia de Isaías e não entende nada do que está lendo. E Filipe explica ali o significado da passagem, que se refere a Jesus. E o eunuco expressa o desejo de ser batizado, após entender. E Filipe o batiza. E o Espírito Santo leva Filipe a um outro lugar, enquanto o eunuco, cheio de alegria, continua o seu caminho. Eu quero só abrir, antes de qualquer coisa, da gente expor o texto, eu quero abrir antes nos detalhes dessa história. Pequenos detalhes. Um deles
é a direção do Espírito Santo. Não se faz nada sem ser direcionado pelo Espírito. Não é de você que saem as coisas. Nunca foi assim, nunca será. Se não houver direcionamento, falhas haverá. Então, a direção do Espírito. Um anjo do Senhor guia Filipe para ir para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Um segundo ponto é um encontro. Um segundo detalhe. Filipe encontra um etíope eunuco que está lendo a profecia de Isaías, lendo o profeta Isaías. Um terceiro detalhe é a explicação de Filipe. Vendo aquilo, Filipe interpreta a passagem de Isaías, mostra àquele eunuco como ela se refere a Jesus. Um outro detalhe é a manifestação do desejo de batismo que parte daquele etíope. Quando ele percebe a mensagem, ele pede para ser batizado. Um outro detalhe é o batismo. Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Outro detalhe é como Filipe parte. O Espírito Santo leva Filipe para outro lugar. A Bíblia diz que arrebata Filipe. Um outro detalhe é a alegria do etíope, do eunuco. O eunuco continua o seu caminho. E a palavra diz que cheio de alegria. Detalhes de uma história. Até parece canção do Roberto Carlos, né? Detalhes importantíssimos de uma história que nos faz tirar lições dessa história. E quais as lições? A primeira delas é a importância da palavra de Deus. Ler a Bíblia. Eu achei fantástico um post que eu vi aí, que você pode ler a Bíblia de qualquer maneira, porque a Bíblia vai te ensinar, sim, por mais que você não seja criterioso na leitura, por mais que você não entenda nada, é importante ler a Bíblia. Ela vai te conduzir, vai te orientar. A palavra, as Escrituras orienta, ensina. Pode ler de qualquer jeito, que você vai ser pego, você vai ver como vai. Nós estamos falando daquele que tudo pode, as palavras são dele. E às vezes você vai com desdém, com preguiça, com qualquer jeito que for, você é agarrado. Ah, eu leio, mas não entendo. Leia, por mais que você não entenda, porque o Espírito te traz clareza. É importante, a importância da palavra. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Não importa como você chega, ela tem poder para transformar, como o eunuco que se converteu através de Filipe. Uma segunda lição é a importância do serviço, de servir, e a importância da evangelização. Uma segunda lição que a gente tira desse texto. Filipe, um diácono, é usado por Deus para levar a palavra de Deus a alguém que estava longe da fé. A importância de servir. Não perguntar onde, quando, com quem, como é que pode. Não. Se posicionar e ir, sem questionar. Ir até onde está o pecador e trazê-lo para Jesus. A importância da obediência ao Espírito Santo. Princípio de obediência. Filipe obedece à direção do Espírito Santo e é usado por Deus para uma obra importantíssima. Aquele que não entendia uma mensagem, que não conhecia Jesus, que se converte a Cristo, transforma todo um país, uma cidade, um povo. Toda a Etiópia é transformada, é alcançada por uma vida que não conhecia Jesus. A importância do batismo. Uma outra lição. O batismo é um sinal da conversão, da nova vida em Cristo. Lições que precisam ser tiradas. Então é preciso, meu irmão, que eu e você, que nós, como igreja, que temos esse chamado, isso não é
detalhe de pastor ou de isso ou daquilo, é de todos nós como igreja. Esse nosso chamado é importante que a gente entenda e tenha disposição de cruzar fronteiras. Não é só em lugares fáceis. É lá onde você trabalha, é lá onde você estuda, é lá onde o São João está rolando a rodo. Não vai entrar no São João e ficar por lá, hein? O problema é esse, né? Eu vou ali evangelizar, tá. Mas é preciso, e por isso eu venho intitulando que esse evangelho que está aí, ardendo em você, essa palavra, precisa cruzar fronteiras. Amém? Vamos lá? Estamos prontos? Eu não estou não, mas vamos lá. O texto que a gente acabou de ler, a gente vê o Espírito Santo dirigindo os passos de Filipe para o deserto. Gente, quem é que está num salãozinho, um arzinho condicionado, quer ir para o sol? É aqui a gente vê o Espírito dirigindo, direcionando Filipe para esse deserto. Por lá também viajava um cidadão da Etiópia, um eunuco, que precisava de esclarecimento espiritual. Logo de início, eu quero chamar a sua atenção para a palavra eunuco. Se literalmente a compreendermos, nós veremos o cristianismo aqui removendo barreiras erigidas pelo judaísmo. Se você se aprofundar em saber sobre essa palavra eunuco, você vai ver, literalmente, você vai compreender, você vai ver o cristianismo removendo barreiras erigidas pelo judaísmo. Um estrangeiro poderia se converter-se ao judaísmo, mas o etíope, que era eunuco, ele não podia nem participar plenamente da adoração nos templos. Está lá em Deuteronômio, se não fala a memória. Ele não podia nem participar da adoração no templo. Apesar de ter viajado a Jerusalém para adorar, ainda era considerado um semiprosélito. Isso é aquele que se converte, é convertido, é chamado a converter à religião judaica. O povo olhava para ele como um semiprosélito. E mesmo assim, o Antigo Testamento predisse o dia em que os estrangeiros e os eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus, está escrito lá em Isaías 56, mesmo assim, havia uma predição do Antigo Testamento. Já se apontava para que esse dia iria ter um fim. Por quê? Porque o Evangelho é para todos. Não é só para você que se acha o crentão, não. É para todos. Que nenhum estrangeiro... Olha Isaías 56, me permita ler rapidamente, do versículo 3 ao 7. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo? E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolheram o que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial, um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Palavra do Senhor. O Evangelho é para todos. Quem nunca? Esse aí não tem jeito. Esse aí está perdido. Quem nunca? E como é que você diz isso? Você está achado? O Evangelho é para todos. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança,
estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Palavra do Senhor. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós podemos ver que Filipe inicialmente ele leva para o seio da igreja os samaritanos, que estavam entre os judeus e os gentios. Agora ele leva o etíope, que era um meio convertido ao judaísmo, para a Assembleia do Senhor. Então, a primeira lição. A evangelização, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Amém? A evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Então, vamos botar 5 pontinhos aqui, para a gente perceber no que vai ser exposto. Uma vida vale todo e qualquer investimento do mundo. Filipe estava em meio à multidão. Foi tirado para uma vida ser alcançada. Uma vida vale todo o investimento. É o que nós vamos ver entre o versículo 26 e 30. E ainda entre o versículo 26 e 30, a gente vai ver que é preciso ir lá fora. Lá fora, é preciso chegar até aos pecadores e trazê-los para Jesus. Adiante, entre o 30 e o 35, a gente vê a necessidade, que é preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. Se uma coisa que esta casa do Senhor me enche o coração eu vou falar por nós todos, nós não nos cansamos de levar a Escritura na sua essência, na sua excelência. A base disponibiliza todos os recursos possíveis de alcance para que você possa aprender o que é certo. É uma pena que muitos não estão ouvindo. É uma pena. E a gente vê também, entre o versículo 36 e 38, que é preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. Receber essas pessoas. E finalizando, há um alerta, uma necessidade, porque é preciso a gente estar atento, né, e aberto sempre à nova direção do Espírito. Porque de repente você está aqui e o Espírito te arrebata para um outro local para que você alcance vidas perdidas. Tudo bem até aí? Então vamos. Primeiro aí, a gente vai ver do versículo 26 ao 30. Filipe sai de um avivamento na cidade de Samaria. Eu imagino muita gente, um público favorável, né? E vai para o deserto. Mas vai porque ele quis ir? Não, vai por orientação divina, orientado pelo Espírito. Então nós já observamos aqui que quando o homem se interessa por Deus, não esquece disso não, meu amigo. Quando você se interessa por Deus, você vai descobrir logo, logo que Deus se interessa por você. Se você não tem interesse por Deus, a coisa pode até não andar muito legal. Mas se você tem interesse por Deus, de imediato você vai perceber que Deus se interessa por você. Agora, seja sincero com Deus. Porque eu posso te enganar, você pode me enganar, e o negócio aqui é uma coisa horrorosa. Mas com Deus não dá para brincar. Então, a gente já começa observando isso. E por que o eunuco estava lendo as Escrituras? Você já se perguntou isso? Porque Deus, eu creio que tudo procede, né, de Deus. Por que o eunuco estava lendo as Escrituras? Deus lhe envia uma pessoa para interpretar
essa escritura a ele. Ele precisava estar lendo sem entender. Deus, eu vou botar alguém lá para esclarecer para essa vida aí, que a coisa é bacana e que é de mim que Isaías está falando. Quem aqui assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler, não sei como se pronuncia. É Schindler. Obrigado aí. É bom a gente ter gente, né? Quem assistiu o filme? Você lembra do protagonista, o que ele declara? Você lembra? O que ele declara no filme? Eu nunca me esqueci. E foi um filme que me emocionou muito. Longo, extenso, mas que me prendeu. E sabe o que o protagonista declara? Uma frase que ficou tatuada no meu coração. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Você lembra disso no filme? Não, né? Então vai assistir de novo para você ver. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Aquele etíope foi missionário em sua pátria. A gente pode dizer que foi o primeiro africano a ser salvo e enviado como embaixador de Cristo. Uma vida salva, salva uma pátria. Está vendo a extensão do Evangelho? Do compreender o que é que Deus quer que você faça? Então, meu irmão, ouça. Você precisa estar disposto a pregar para uma multidão, assim como você precisa estar mais disposto ainda a pregar para uma pessoa só. Não é de público que nós estamos falando da importância do alcance da palavra daquele que te criou. Esse é o ID. Vá, não em seu nome, não em função do que vai acontecer, o resultado positivo ou negativo, mas daquele que te enviou. Não questione. A gente vive dizendo no nosso evangeliquez diário que quem bota a mão no arado não pode largar. O crente está largando todo dia. É por causa de trabalho, é por causa de não sei do que, todo dia tem uma recusa. E Deus é o mais importante na minha vida? Eu vi meu irmão dizendo aqui, a gente sacrifica as famílias, às vezes. A gente é mal compreendido. E a sensação de ser trocado é horrível. Você precisa estar disposto, porque senão não tem como. Esse eunuco era um alto oficial da rainha de Candace. Ele era um figurão. John Stott diz que Candace não era um nome pessoal, era sim um título dinástico, né? Da rainha mãe, que exercia certas funções em nome do rei. Agora, esse oficial era uma espécie de tesoureiro. O cara era gente grande, ele era ministro das finanças daquele país. É um primeiro ponto que nós não podemos deixar de tirar como lição. Invista em uma vida. É fundamental. Ainda no versículo 26, a gente tira uma segunda lição. É preciso a gente sair, é preciso ir lá fora, é preciso exercer literalmente o papel de igreja. Sair e ir até onde estão os pecadores e trazê-los a Jesus. Não buscar isso como um mérito, eu fiz, eu acontecia, eu isso ou aquilo. Não. É preciso levar simplesmente o Evangelho de Cristo. Não perca a oportunidade de entregar a palavra de Deus a quem não o conhece. Não perca a oportunidade. Seja sábio para fazer isso. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Não faça pela sua força, pela sua vontade, pelo que você acha que pode ser. Sinta a segurança do Espírito Santo conduzindo você a fazê-lo. Esse é o direcionamento. Aproxime-se desse carro. Olha só o veículo, né? Olha a importância. Tudo tem significado na palavra.
há uma carruagem, um carro, não sei, aproxime-se desse carro, desse veículo de alcance. Hoje você tem internet na sua mão, use-a de forma sábia, inteligente, para alcance. Hoje os veículos são muito melhores. Aqui eu entendo que existe aqui um ir lá fora com muito mais velocidade. Isso aqui é a velocidade da propagação do Evangelho para alcance do mundo. Não é só uma simples carroça que estava lá estacionada. Era um veículo que poderia conduzir, levar. Era um mecanismo de alcance, mais velocidade. Aproxima-se desse carro significa ação fora do santuário. Lá fora, onde está o movimento, onde está, nas estradas, nas alamedas da humanidade. Aproxime-se desse carro. Vá. Use esse veículo. Caminhe. Já falou de Jesus para alguém hoje? Lá fora, nos lugares públicos, aqui trata-se de colocar o Evangelho sobre rodas, alcançar, colocar o Evangelho em prática, ligar ao sistema de transportes, de alcance. Quantos têm a oportunidade e não o faz? Da velocidade, tecnologia moderna, a imprensa, vídeos. Você imagina todo esse mecanismo, todos esses veículos a serviço do reino, o mundo estaria bem melhor. Mas nós temos 90% de baboseiras em cima desses veículos, ensinando o que não presta. Colocar o Evangelho ao alcance das massas. Ide, de modo que pobres e ricos possam ouvi-los, crentes e descrentes possam escutá-lo. Missões são obras urgentes. Vá lá fora, corra, dê seu testemunho. Está aí entre o versículo 29 e 30. Testemunho sobre o amor de Deus. Fale do que Ele fez na sua vida. E se ainda não fez, é porque você não está deixando. Hudson Taylor disse que começou o ministério em 1857 na China. Eu achei interessante quando eu li isso. E o levou a um senhor, uns nomes chineses que eu não me lembro de jeito, não lembro nem de brasileiro, quanto mais de chinês. Então leva um senhor a Cristo, um chinês a Cristo. E um certo dia, conversando os dois, esse chinês perguntou a Taylor, no inglês, né? Há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? Aí o inglês, o Hudson Taylor, ele responde, há muitos, mas há muitos anos. Assim, poxa, entristecido, né? Tipo assim, poxa, por que você demorou tanto a vir apresentar o Evangelho para nós? Poxa, meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês não vieram antes? Isso me chama a atenção, que de repente nós estamos perdendo tempo. Tem gente morrendo sem conhecer. E é tarefa minha e sua. É a tarefa da igreja. É o ide que nós estamos falando, é o chamado que a igreja tem de propagar, de ultrapassar barreiras com o Evangelho de Cristo. É isto. Em terceiro lugar, eu acho que eu avancei demais aqui. Em terceiro lugar, a gente fala de explicar. Eu estou todo errado aqui, não estou? Espera aí.
que o versículo, deixa eu ver, será que eu não botei, gente? Botei. Me perdi aqui. Acho que eu não botei o... Acho que eu dei uma truncada aqui no... Mas enfim, vamos... A gente se acha lá pela frente. Deixa eu só atualizar aqui. Desculpa aí o transtorno. Me perdi aqui no slide. Deixa por aí que a gente vai chegar lá. Não importa. No terceiro lugar, a gente vê entre o versículo 30 e 35. É preciso... Nós somos orientados da necessidade, da precisão de explicar as Escrituras às pessoas, para que elas venham a Cristo. O evangelista, a pessoa que faz isso, é também um mestre. A palavra de Deus ela precisa ser lida, ela precisa ser explicada, e principalmente ela precisa ser aplicada. É preciso entender. Então, hoje nós nos deparamos com muitos pregadores substituindo a exposição das Escrituras pela experiência. Não se expõe o que Deus está falando. Não, eu fiz isso, é minha experiência. Estão trocando, estão invertendo papéis. Então, hoje, não é raro, é muito fácil você encontrar pregadores substituindo exposição por experiência das Escrituras. E isso é complicado. Nós vemos muitos pregadores falando sobre seus feitos poderosos, né, em vez de anunciar o Cristo crucificado. É isso que nós estamos vendo. Filipe explica as Escrituras, apresenta Jesus, não a religião, ou o rito, ou a cultura religiosa. Ele apresenta Cristo para quem não o conhece. Aqui está falando de Jesus. Diz ele ao etíope. De quem que ele está falando, Filipe? De Cristo. De Deus. Isto. Então, a gente precisa estar atento a isso. Do versículo 36 ao 38, a gente tem um quarto ponto, e a necessidade, a precisão de receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. O eunuco pergunta a Filipe: o que me impede? O que tem de problema? Qual é o contrário que eu não possa? O que me impede? E Filipe podia ter respondido uma longa preleção teológica, né? Ele podia ter usado de muita coisa para dizer para aquele eunuco sobre a lei, sobre os eunucos, enfim. Ele podia ter dito que a liderança hebraica da igreja não autorizava batismo de gentios. Ele poderia ter usado um monte de desculpa, muito menos, né? Não permitia ali a liderança naquela época, não permitia muito menos a questão sobre eunucos, né? Então ele poderia ter usado um monte de coisas, mas a resposta dele foi simplesmente que nada impedia. Nada te impede. Se você crê, nada te impede. E quantos crentes estão sendo muralhas para que outros alcancem a Jesus? A lição aqui é muito atual. Não se sinta, nunca pense que você está impedido para alcance de Deus sobre a sua vida. Preciso eliminar quem te impede a chegar. Caminhar com pessoas que não impeçam você de chegar. Hoje, a nova geração, as novas circunstâncias, perguntam de forma repetida: o que me impede? Por que eu não entendo? Por que isso é comigo? E vamos dizer que essa nova geração esteja perguntando para você: o que me impede?
Por que eu não entendo? Do que ele está falando? Vamos dizer que essa pergunta seja direcionada para você hoje. Qual é a sua resposta? É preciso estar preparado para isso. Filipe batiza o eunuco. O batismo não é precipitado, nem demorado. Não batiza o inconverso, nem adia o batismo do salvo. Uma única condição aqui que a gente vê que é exigida. Você crê de todo o seu coração? A única coisa que é perguntado. Você crê? Meus irmãos, o cristianismo, ele não é um complexo sistema de ideias que é preciso aprender mediante penoso esforço. Mas o cristianismo é essa ligação renovadora da vida em Jesus. Se tem uma vida conturbada, o cristianismo é o elo de ligação para que essa vida seja moldada, modificada, bacana, feliz. Né? E isso é concedido a você quando surge em você fé genuína, que realmente é a convicção de que Jesus é o seu Senhor. Se você crê de todo o coração, o cristianismo não é sistema complexo, pelo contrário. Ele não é uma coisa que você tem que se esforçar de forma penosa, não. Ele é leve. John Stott diz que a água era um sinal visível da purificação dos pecadores e do batismo com o Espírito Santo. A propósito, as palavras desceram a água não afirmam nada sobre a extensão da profundidade. Não é sobre lugar, sobre quantidade, sobre profundidade, sobre largura. Não é isso. Detalhes. Pode estar implícita uma imersão total. Como é que foi batizado? Imersão total? Água sobre a cabeça? Detalhes. O importante é o que estava sendo feito. Não é mover das águas, é quem move as águas. O importante era de quem estava sendo dito. O batismo é extremamente importante. A gente vive dizendo que é um divisor de águas. Morre o velho homem, nasce o novo. O novo é que está difícil. Um argumento que fortalece essa tese aqui, de como é que é, não é muita questão de você estar se agarrando a detalhes de como é que era o terno do cara que estava lá, a roupa, não é isso. Você precisa entender qual é a importância do batismo. Por que ele é feito? Por quem ele é feito? Essa é a coisa que chama a atenção. A expressão descer a água só aparece mais uma vez na Bíblia. Você já viu isso? Lá em Juízes. Se fosse importante, estava na Bíblia toda. Se fosse a real importância. Homens que desceram às águas foram submersos. Está lá em Juízes. E as pessoas estão discutindo, pegou na cabeça, empurrou, segurou e tal. Eu brinco muito que às vezes dá vontade, quando participo de alguns batismos, desculpa, só para quebrar um pouquinho, mas dá vontade de emergir e segurar pelo menos 1h30 para ver se... Brincadeira, gente. Quero que você entenda que é um momento extremamente... A emoção toma conta. Mas é um momento em que nós não podemos deixar a emoção tomar o significado. No grego, as formas gramaticais empregadas aqui indicam que eles realmente entraram na água, né? Eu estou te falando sobre o batismo e foi em pé na água que o batismo aconteceu. Algumas pessoas, a água até a cintura, a água até não sei o quê. Eles entraram na água. A referência mais antiga que nós temos ao batismo por meio do derramamento de água sobre a cabeça está no Didaquê, né? Um documento escrito nos anos 70 e 120. E lá estava escrito, se não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder fazer isso em água fria, faça em água quente.
Se não tiver os dois, derrame água sobre a cabeça 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos dizer que é o operacional do batismo. Marshall diz que não há evidências suficientes para indicar se o batismo foi feito pela imersão do eunuco, ou mediante derramar de água sobre ele enquanto ficava em pé nas águas rasas, né? Se o Novo Testamento deixa obscuro o modo preciso do batismo, talvez não devemos insistir em algum tipo específico de praxe. É preciso investir, sim, no que significa o batismo. O que realmente é o batismo, porque a precisão do batismo, a necessidade do batismo. Isso é preciso foco. Tá bom? Adiante, a gente vê em quinto lugar que é preciso. Você vê que a gente sempre está falando de necessidade. Necessidade de estar atento a quê? A conversa do vizinho? Não. A voz do Espírito. Se vier voz no horizontal, filtra que pode ser cilada, tá? Mas se vem do alto, absorve e aplica. E viva. Porque é necessário você estar atento e aberto, de coração aberto, sempre à nova direção do Espírito. Versículo 39 ao 40. A tradição diz que esse eunuco aqui voltou à sua terra e evangelizou toda a Etiópia. A tradição diz: aquele que saíra do deserto, a Bíblia diz que cheio de alegria. Essa alegria não podia ser guardada para si próprio, para ele mesmo. Ele precisava entregar isso. E ele evangeliza toda a sua pátria. Quanto a Filipe, foi dirigido pelo Espírito Santo para novos horizontes. O Espírito o arrebata para novos lugares. Filipe podia pensar: agora eu serei evangelista no deserto, na estrada. Mas ele não engessou o método, mas se abriu para uma nova agenda do Espírito. O Espírito me direciona, o Espírito chama, o Espírito manda e eu vou. Legal isso, né? O que Deus quer que eu faça agora? Já se fez essa pergunta? O que Deus quer que eu faça nesse exato momento? O que quer que eu faça quando eu sair daqui, amanhã? Às vezes nós fazemos a mesma coisa na igreja há décadas. E quando o vento do Espírito nos conduz a outros campos, outras áreas, outras frentes e novos horizontes, é um para acertar que eu vou lhe dizer um negócio. Porque a gente está apegado às coisas. Se eu participo de uma pequena base, eu não mudo para outra, porque eu já estou tão acostumado com meu irmão aqui nesse endereço. Parece que é muito horizontal isso, né? O propósito da gente estar falando de Jesus, estar em comunhão, nos reunindo, não é barreira para que você conheça novos horizontes, para que você alcance novas pessoas para Cristo. Porque é muito fácil eu ir na sua casa toda quinta-feira e sentar lá, que você professa a mesma fé que eu, e a gente está tudo bem, obrigado, e a gente faz aquele bolinho gostoso de chocolate, que é é o centro das atenções do PB. Quero dizer para você o seguinte: é importante saber o que nós estamos fazendo ali. Porque muitas das vezes as Escrituras são deixadas de lado e o que não é importante é discutido a noite toda. Princípio, disciplina, obediente a quem te conduz a fazer. Isso é importante. Não é nada de errado, de repente, se o nosso pastor-presidente chegar: olha, nós vamos estudar o livro de Hebreus, e você chegar assim: não, hoje eu quero falar em Gálatas.
Você só precisa entender o direcionamento, o ouvir. Se realmente é do alto, tranquilo, gente. Meu Deus, o pastor vai mudar para outro estado, vai sair da igreja. E o que isso tem de mais? A igreja para? O evangelho estaciona? Não é de pessoas que nós estamos falando. Esse é o ID. O método da igreja. Olha, 20 anos depois aqui, para a gente não perder aqui, 20 anos depois, encontramos Filipe vivendo em Cesareia. A Escritura diz. E ainda servindo a Deus como evangelista. 20 anos depois. O método da igreja não era apenas levar pessoas ao templo para evangelizá-las, mas ir lá fora e ganhar pecadores, onde é que eles estivessem. O método missionário é ir além das nossas fronteiras. É longe demais, não dá para mim. Eu tenho que pegar 3 ônibus, não vai dar não. Nós temos de ser luz nas nações, investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida na obra. Senão não tem nenhum sentido. Alexander Duff ele diz que depois de investir longos anos na vida, na evangelização na Índia, que eu imagino deve ser um caos, né? Só de lembrar da Índia, quando fala Índia, me perdoe aí, mas eu só lembro daquele rio sujo lá, cheio de confusão, sabe? Mas, enfim, Duff, ele diz, depois de investir longos anos na minha vida, na Índia, um escocês, né? Ele volta ao seu país, à sua pátria, para cuidar da sua saúde. Doente, velho, volta à sua pátria para cuidar da sua saúde e para despertar novos obreiros, para dar continuidade ao que ele fazia. E numa seleta assembleia de jovens, assim, jovens, temos uns velhinhos aí que achou graça. Mas olha, nessa seleta assembleia, ele pregou um sermão com um senso de urgência. A missão é para hoje. E ele traz esse senso de urgência no seu sermão, e no final ele faz um apelo muito veemente para aqueles jovens que se levantassem como missionários para continuar o trabalho que ele havia dedicado a vida inteira a fazê-lo. Sabe quantos jovens atendeu o seu chamado? Nenhum. A história diz, os relatos diz que Duff ele ficou tão abatido, ele ficou tão mal, que ele teve uma parada cardíaca em púlpito, por não ser atendido, por não ser ouvido. Ele teve um ataque cardíaco. E correram ali com ele para uma sala, massagearam o peito do velho ali e tal, e ele recobra as forças, ele volta a si. Então, quando ele recuperou as forças, ele olha para o médico e diz, me leva de volta ao púlpito. E com muita insistência, eles levaram ele de volta. E lá ali, no seu retorno ao púlpito, com a voz embargada pela emoção, ele se dirige aos jovens novamente. E ele diz assim, e eu anotei para ler para você. Se a rainha da Escócia vos convocasse para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho. Agora, o Rei dos Reis, aquele que deu a vida por você, está te convocando, está te chamando, e você não quer ir. Pois bem, eu irei novamente, velho, cansado,
e doente. Não poderei fazer muita coisa, pois já não tenho muita força, mas pelo menos eu morrerei às margens do rio Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar as boas novas do Evangelho a eles. É isso. Isso me bateu tanto, me envergonhei tanto ao me deparar com isso, que nós não temos feito nada. Nesse momento, dezenas de jovens tocados pelo poder da palavra, não é por apelo de alguém que já está fraco, debilitado de forma física, mas pelo poder da palavra. Narra a história no livro que esses jovens, dezenas deles, tocados pela palavra, se levantaram e atenderam ao chamado de Deus e foram ser missionários na Índia. E nós aqui, com o nosso irmão do lado, com necessidade, nem do lado nós estamos estendendo a mão. Isso é uma realidade minha e sua. Quero concluir essa exposição destacando que Filipe usou a mesma mensagem aqui que está narrado em Atos. Filipe usou a mesma mensagem, tanto no evangelismo de massa em Samaria, como no evangelismo pessoal desse eunuco no deserto. A mesma mensagem, versículo 12 ao 35 desse capítulo 8. Ele usou a mesma mensagem. E em ambos os casos, nós vemos semelhante resposta. A mesma mensagem e respostas semelhantes. Creram e foram batizados. E houve a mesma alegria. A mesma alegria. Versículo 8, versículo 39, a mesma alegria. Versículo 36, 38, creram e foram batizados. As pessoas eram diferentes em raça, posição social, religião. Os samaritanos formavam uma raça mista, composta por cidadãos comuns que reverenciavam Moisés, mas rejeitavam os profetas. Tinham sido iludidos por um mágico. O contexto era complicado. O etíope era um africano, rico e prosélito, que lia os profetas rejeitados pelos samaritanos. Olha as circunstâncias. E apesar das diferenças, apesar de tudo isso, Filipe apresenta a ambos a mesma mensagem. Porque a mensagem é única. O ide é único. É sobre as Escrituras. É sobre elas que se fala. E é sobre elas que se vai. A mensagem foi a mesma. E o resultado, meu irmão, é o mesmo. Amém? É isto. O Evangelho cruza fronteiras. Precisa cruzar fronteiras. O Evangelho é uma mensagem universal. O Evangelho, ele transcende fronteiras. Ele, independentemente de cultura, de etnias, de posição social, ele oferece salvação e esperança a todos. É para todos. É sem distinção. Vamos terminar? Que já estamos em cima. A perseguição à igreja após a morte de Estevão forçou os crentes a saírem de Jerusalém para difundir o Evangelho. E Filipe foi o primeiro exemplo desse tipo de atividade missionária. Então, eu peço hoje ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento e entendimento para que você possa ter observado e possa observar isso, que o Evangelho é para todos. Independentemente dos
grupos étnicos, que as pessoas possam pertencer. Observe isso. O crente ele deve estar disposto a dar o seu testemunho a qualquer pessoa que o procure, como cristão, como pessoa sincera. Você precisa meditar. Você que ouviu, que entendeu, você que já ouviu aquela voz sussurrando o seu nome, eu acho que você já ouviu, não? Você sentiu aquela cotoveladazinha para ir e sentiu a necessidade de falar? Se você já sentiu isso, não se esconda não, fale. Eu precisava falar. Nossa, mas é o pastor que está ali, ele sabe mais do que eu. Sabe nada. Nós não sabemos nada. Nós nos completamos em conhecimento para um único propósito: servir incondicionalmente àquele que é dono de todas as coisas. Só isso. Isso é muito, mas muito simples. Muito simples. Amém? Então esse é o ID. Eu acho que Jesus tem que ser o nosso ID. Ele é a personificação do amor divino, não há outro. E nessas palavras, a gente vê o oferecimento da salvação, da esperança, nós que cremos. É simples assim. Simples assim. Então, meu irmão, ide. Firmeza? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, muito obrigado. Grato nós somos. Bendizemos o teu santo nome. Faça-nos entender, absorver, praticar todos os seus ensinos, Senhor. Tira de nós todas as dificuldades de levar a tua palavra, de levar esclarecimento, de tirar dúvidas daqueles que estão tão perdidos. Tire de mim esse ranço de me achar incapaz, de não saber. Faça com que eu vislumbre em Ti, meu Deus, todo o conhecimento e torne isso uma necessidade na minha vida, de levar a Sua palavra, de ir lá fora e de alcançar pessoas através da Sua Escritura, Senhor, da Sua voz, do Seu amor, porque só Tu tens esse alcance, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o merecedor único de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.